Capítulo 150. Um verdadeiro desastre havia começado. A vila inteira, incluindo seus prédios, se contorcia e ondulava como se tivesse se tornado algum tipo de mar agitado. Os feitiços de Armaca não são simples ilusões. Eles têm poder físico real, então você deve ter cuidado. Archa gritou enquanto Beiro a segurava. Seu círculo mágico, completado por muitas mortes, era o epítome das ilusões e seu potencial. Você que herdou o poder da técnica do corpo de ferro. Tente o que quiser. Uma risada estranha soou, enchendo o céu vermelho. Uma das mãos gigantes de Armaca arrancou um prédio do chão e o jogou em surro. O jovem caçador, que estava avançando, balançou uma espada e partiu o prédio em dois. Diretamente acima dele estava um grande ônibus que Armaca havia jogado depois, que explodiu bem na frente dele. Pedaços de calçada voaram em todas as direções, e os Cavaleiros da Morte blindados começaram seu ataque completo a surro com gemidos poderosos. Oh meu Deus! Oh, que diabos são essas coisas? Os vilões que se renderam a surro ficaram horrorizados quando começaram a bloquear os ataques dos Cavaleiros da Morte. Não importa como eles olhassem para isso, no entanto, eles não viam nenhuma maneira de vencer. O chão ondulava sob os pés e os prédios estavam caindo no alto. Um caos fantástico os cercava. Além disso, havia pelo menos centenas de Cavaleiros da Morte atacando aquele solo instável. Os vilões, por outro lado, não eram mais do que algumas dezenas. Eles foram esmagadoramente superados tanto em termos de força quanto de números. E isso tem que ser um sonho. Não, é um pesadelo. Os vilões não tinham experiência em lutar contra monstros e não tinham a mínima ideia de como derrotar os Cavaleiros da Morte. Essas armaduras estão completamente vazias. Já ouvi falar disso antes. As pessoas os chamam de armadura viva. O que importa o nome, droga? Diga-nos como matá-los. A armadura. Você tem que destruir a armadura. Eu sei disso. Como destruímos isso? O petroleiro deve assumir a liderança, enquanto os causadores de danos. É muito difícil, droga. Os vilões gritavam desesperadamente uns para os outros enquanto uma luta caótica começava. Foi quando um vilão com alguma experiência em dungeon se lembrou de algo e gritou: não! Vocês precisam mirar nas brechas na armadura deles quando lutarem contra monstros como esses. As lacunas. Isso soou como uma informação um tanto útil, pelo menos. Os vilões ficaram encorajados. É isso. Vamos para as aberturas e saiam do caminho. De repente, a voz de surro irrompeu de cima. Os vilões olharam para cima, chocados. Corra! Surro agarrou outro ônibus que Armacan jogou nele e estava flutuando no ar, segurando-o em suas mãos. Ele o jogou no grupo de Cavaleiros da Morte abaixo. Eles foram lançados voando em todas as direções como pinos de boliche. Aqueles que estavam perto do centro da massa foram esmagados completamente. Surro pousou na frente dos vilões, que se espalharam em alarme. Ele sorriu, mostrando os dentes. Esses são meus troféus, ele disse. Com isso, os chifres de vulcano de seu inventário apareceram em suas mãos novamente. Ele disparou para frente mais uma vez, e os vilões que escaparam por pouco tiveram dificuldade em manter a boca fechada. E isso é loucura. Nós realmente tentamos lutar com um cara como aquele. Talvez o mundo fora da prisão seja o inferno. Eles estavam genuinamente arrependidos de terem escapado. Apesar de Surro ter feito algum progresso, a realidade não foi tão misericordiosa. As espadas de Surro repetidamente ricocheteavam nas armaduras. Parece que não consigo causar tanto dano quanto esperava, ele pensou. Os Cavaleiros da Morte foram amassados pelos golpes, mas não estavam sofrendo muito dano real. A defesa deles parece bem alta. A armadura deles não era apenas grossa, mas também escorregadia, frequentemente fazendo com que suas lâminas ricocheteassem.
Os Cavaleiros da Morte rugiram. Você não achou que ataques tão mesquinhos realmente derrubariam meus Cavaleiros da Morte, achou? Armacan deu uma risada estranha, e os Cavaleiros da Morte que tinham sido mandados voando se levantaram ilesos, atacando Surro mais uma vez. Um deles balançou sua espada em um vasto arco em Surro. Ele se abaixou para evitá-lo e ao mesmo tempo saltou para frente, liberando os chifres do vulcano de suas mãos. Ele usou suas próprias mãos para agarrar a cabeça do Cavaleiro da Morte e arrancá-la à força. O capacete foi puxado para longe, e Surro podia ver o interior oco da armadura. Uma energia sinistra e ondulante estava lá dentro, uma alma. Surro olhou para ele, sorrindo amplamente. É mais ou menos isso. Se o exterior for uma casca dura, os chifres do vulcano, que haviam saído de seu aperto por um momento, voaram de volta para suas mãos. Isso significa que o interior está fadado a ser macio e esponjoso. Surro segurou uma espada em um aperto reverso e a enfiou na abertura do pescoço. Um grito silencioso e pulsante rompeu de dentro, e quando Surro puxou sua espada para fora, uma notificação do sistema apareceu. O Cavaleiro da Morte foi derrotado. Surro sorriu. Tudo bem. Então é assim que parece. Esse é só um deles. Há muitos outros, disse Bero. Surro assentiu. Eu sei. A propósito, essas não parecem reutilizáveis. Não. Parece que suas almas já foram consumidas pelo feitiço maligno do espírito demoníaco, jovem monarca Bero respondeu, lambendo suas mandíbulas. Uma mensagem apareceu acima do Cavaleiro da Morte que Surro tinha acabado de matar. É impossível extrair sua sombra devido à mana contaminada. Foi exatamente como antes com as almas demoníacas. Isso importa? Eu ainda posso usá-los, só que de forma diferente. Surro olhou para a armadura vazia, agora sem o capacete, e deu um sorriso travesso. Cui. Sim, mestre. Vá para dentro. Como você ordenar. Cui saiu da sombra de Surro e entrou na casca do Cavaleiro da Morte, e Surro colocou o capacete de volta na armadura. Agora, você é um cavaleiro reciclado, Cui. Esse nome soa um pouco. Ruf. Cui parecia querer protestar, mas não disse mais nada. Apesar do nome, ele parecia bastante impressionante usando uma armadura de Cavaleiro da Morte. A maneira como a fumaça escura saía das brechas na armadura sólida fazia parecer similar, mas também diferente, dos Cavaleiros da Morte de Armacan. Seu inimigo é meu inimigo, mestre. Uma longa lança feita de energia escura apareceu na mão de Cui. Ele a balançou, enfiando a ponta na cabeça de um Cavaleiro da Morte que tinha acabado de se lançar contra eles. Mestre! Eu, Cui, te protejo. Por favor, sinta-se livre para lutar tão livremente quanto desejar. Cui pensou consigo mesmo que Surro devia achá-lo tão reconfortante quando ele confiantemente começou a lutar. Bero se maravilhou e bateu palmas. Esse é o nosso jovem monarca para você. Nesse ritmo, poderíamos aumentar nossos números tão livremente quanto desejássemos. Antes mesmo de Bero terminar seu comentário, no entanto, Taeshik havia desaparecido no ar. A cabeça de um Cavaleiro da Morte próximo de repente estourou, e Taeshik pulou para dentro e começou uma luta invisível com a alma dentro. Houve vários ruídos violentos, como os de punhais cortando algo, e logo uma mensagem apareceu. O Cavaleiro da Morte foi derrotado. Você é muito bom! Surro disse, impressionado. Taeshik já tinha corrido para decapitar outro Cavaleiro da Morte, e Surro imbuiu a armadura vazia com Mino, o Soldado das Sombras. O tamanho da armadura não seria adequado para Mino, mas essas armaduras foram especialmente criadas pelo chefe supremo dos espíritos demoníacos, então ela ajustou seu tamanho automaticamente. Mino mugiu, avançando de cabeça nos inimigos com um golpe de ombro assim que a armadura foi colocada. Surro rapidamente fez o mesmo com Tal. À medida que mais e mais soldados das sombras equipavam a armadura, Armacan ficou muito surpreso.
Que tipo de magia negra é essa? Como meus cavaleiros da morte. Tarde demais para arrependimentos, disse Surro. Armaca uivou, e sua mão enorme começou a atirar prédios em Surro com raiva novamente. Embora os ataques em si fossem aleatórios e motivados principalmente pela raiva, eles eram impressionantes em seu poder. Surro ainda estava em menor número do que antes. Mas pelo menos eu peguei o jeito do padrão agora, ele pensou. Ele cavalgou nas costas de Grey, habilmente desviando dos prédios que voavam em sua direção. Como esses grandes ataques eram todos direcionados a Surro, seus soldados das sombras foram capazes de trabalhar diligentemente para reduzir os números dos Cavaleiros da Morte. Eu não acredito. Os vilões que se dispersaram, tentando fugir da violência, ficaram sem palavras. Archer, no entanto, ficou ainda mais chocado enquanto permanecia nas garras de Beru. Como no céu, o caçador que havia interferido em seus negócios no passado e o atual Surro pareciam pessoas completamente diferentes. Ele agora estava muito mais forte e rápido, embora suas mudanças não se limitassem a essas coisas. Ele se tornou um ser superior. Como isso é possível para um humano? Archer estava terrivelmente confusa. O que exatamente aconteceu antes desse ponto? A percepção então caiu. Ela acreditava que os humanos eram a raça mais baixa e fraca, mas alguns deles não deveriam ser provocados de forma alguma, por nenhuma razão. Ela nunca poderia esperar se opor a Sun de Surro, não importa o que ela fizesse. O Cavaleiro da Morte foi derrotado. O Cavaleiro da Morte foi derrotado. O Cavaleiro da Morte foi derrotado. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Tudo bem. Por causa da quantidade de Cavaleiros da Morte que havia, Surro estava subindo de nível muito rápido. Ele é muito útil, com certeza, sussurrou Beru enquanto ele inventava um plano para usar as habilidades de Armaca. Por que não o capturamos e o colocamos para trabalhar como um soldado das sombras? Faça com que ele transforme os vilões restantes em Cavaleiros da Morte também, e mate todos eles. Beru não era humano para começar e não se importava nem um pouco com o que acontecia com os vilões. Como Armaca aparentemente só conseguia transformar espíritos malignos em Cavaleiros da Morte, a Formiga das Sombras não conseguiu deixar de achar a ideia encantadora. Os espíritos poluídos dentro da armadura não podiam ser transformados em soldados das sombras, mas se isso era possível com o próprio Armaca ainda não se sabia. Primeiro teremos que matá-lo para descobrir, jovem monarca, disse Beru. Ele estava balançando suas antenas por um tempo, sondando seus arredores. Seus olhos brilharam quando ele disse, "Ah, eu o encontrei."